Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Jung. Olá, eu sou Valéria Zen, sou terapeuta, conectora de vidas passadas, mãe, avó, estudante da consciência e apaixonada pela vida. E como você está aqui, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a escuridão que temos dentro de nós. É muito comum encontrar, no trabalho que eu faço, nos estudos que eu tenho, que está sempre ligado ao autoconhecimento, à expansão da consciência, pessoas que querem muito acessar a luz, ter consciência, despertar dentro dela a essência, estar consciente de tudo que se passa ao seu redor, estar conectado com o todo. Esse é o caminho, Muitas pessoas hoje têm buscado isso, ainda mais nesse 2020 que estamos vivendo aí uma coisinha atrás da outra, e as pessoas começam a se questionar, ok, quem sou eu? E nesse caminho de, vamos pôr assim, iluminação, como Carl Jung fala, nós temos muitos obstáculos, nós temos muitas coisas para enfrentar. Então o caminho da iluminação, ele não é um caminho de flores, vamos dizer assim. Existem as flores? Claro que existem as flores, mas existe bastante situações em que nós olhamos e dizemos, afinal de contas, cadê a luz nisso aqui? Tá? É muito comum, então, também acontecer que nessa busca pela iluminação, que nessa busca pelo desconhecido, vamos pôr assim, que nos traz consciência, por essa busca, nessa busca de informações que está contida em todo o cosmos, a gente se depare com situações em que a gente preferia não ver. É aquilo que a gente chama de sombra. Só que é impressionante a quantidade de pessoas que evitam ver a sombra. Então, primeiro, vamos colocar assim, o que é esse caminho da iluminação ou esse caminho da espiritualidade? Ser espiritualizado não quer dizer que você precisa estar ligado a uma religião, uma seita ou um estudo específico. Ser espiritualizado não quer dizer que você precise queimar incenso todo dia na sua casa, você pode nem gostar de incenso. Ser espiritualizado não quer dizer que você vai saber falar eloquentemente sobre todas as coisas que acontecem no universo e desvendar todos os seus mistérios. Ser iluminado é você estar conectado com você mesmo, com o seu ser. Ser iluminado é ter a retidão, a verticalidade, como se a sua antena ela se ligasse ao todo e saímos do plano horizontal. Isso é ser espiritualizado, é quando você começa a perceber com consciência, e não apenas em palavras, que você é parte de tudo, que tudo que existe nesse cosmos, tudo que existe na sua casa, tudo que existe nas suas convivências, tudo que existe na cidade que você mora, no país que você vive, no planeta que você habita e fora dele, é parte de você. Seja uma pedra, seja água, seja um animal, seja uma pessoa, seja um simples caderno onde a gente usa para fazer nossas anotações, tudo é parte de nós mesmos. E isso nos traz respeito, Isso nos traz um caminho de respeito. Porém, nem sempre que para nós acessarmos essa luz, nós andamos na luz. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, muitos clientes chegam a me dizer assim, ai Valéria, eu quero tanto ter consciência, eu quero tanto sentar e meditar em silêncio, eu quero tanto ter esse respeito por tudo, entender, saber viver a verdade de que todos nós somos uma coisa só, que todos nós compartilhamos do mesmo ideal, da mesma energia, mas todo dia me aparece algo para eu olhar, para eu trabalhar, é uma emoção negativa, é um pensamento que não desgruda, é uma meditação que não anda, falta consciência, eu não aguento mais ouvir minha mente falar, eu não aguento mais
ver que eu tenho coisas ainda para melhorar dentro de mim, eu já cansei de acreditar que eu já estava pronta e de repente eu tô vendo tudo de novo, parece que está ruindo, parece que está tudo caindo. Pois é, essa é a sombra. E como diz Carl Jung, não tem como nós nos iluminarmos sem olhar para ela. E as pessoas têm medo. Então aí que vem, né? Elas farão de tudo para não enfrentar a sua alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como seres humanos, tememos o desconhecido, fomos educados a partir de religiões, da família, da sociedade, que aquilo que não é bom é mal, que aquilo que não é bom de ser falado, de ser mostrado, que aquilo que não é bom de ser espalhado aos sete ventos deve ficar escondido, porque aquilo é feio então, né? Porque então não é bonito de se dizer, ninguém vai concordar com você, as pessoas vão dizer isso ou aquilo, vão te julgar, vão criticar, e nós fazemos isso com os outros, né? Às vezes quando vemos a sombra do outro vindo com muita intensidade para fora, a gente, meu Deus, o que é isso? Nós mesmos acabamos criticando o outro. Então, o que acontece é que nós temos medo de olhar para essa sombra. O ser humano, como a sua grande maioria, é claro que existem suas exceções, tem medo de olhar para a escuridão que há dentro dele, porque isso traz a impressão de que nós somos maus, traz a impressão de que nós estamos nos distanciando da divindade, traz a impressão de que nós vamos ser mal vistos pelo outro, que não vai ser aceito aquilo pela sociedade. Então, nós acabamos com medo de olhar, né, que temos sim várias coisas para limpar, escondendo e até de nós mesmos. Mas, volto a dizer, ninguém vai atingir a iluminação, a espiritualidade plena, a sua conexão com você mesmo, com o todo, sem olhar para isso. Então, é como se nós quiséssemos navegar num balão a gás, né? Subir no balão e voar alto, mas não soltamos as amarras, não soltamos os saquinhos de areia que nos prendem no chão. Então o primeiro passo é querer soltar a amarra, a corda mesmo, que te prende na terra, né? Que por mais que vente, por mais que o ar esteja perfeito e que o gás do balão esteja, né, total ali, inflado o balão, não vai subir. Tá? Então o primeiro passo é a gente querer olhar para isso que nós consideramos, entre aspas, como ruim, como feio, como negativo. Né? Eu até nem gosto de falar essa parte negativa, nosso lado positivo, nosso lado negativo, porque a palavra negativa ela já tem uma conotação de ruim e não é necessariamente ruim, é só uma polaridade. Tá? Então, nós precisamos, um primeiro passo é, se você tem medo de olhar para a sua sombra, se você não gosta de olhar para a sua sombra, se você preferia que ela não existisse, eu vou te dizer assim, olha com carinho, porque aquilo que a gente resiste, né, a gente esconde da gente, então aquilo persiste, ele continua lá, só que eu estou escondendo. É como se eu pegasse e colocasse aqui atrás do sofá, né, o meu caderno aqui, não quero ver, puf, guardei ele ali, porém ele está ali. Eu posso não estar vendo, mas ele está escondido ali e ele está atuando de alguma forma. Então o primeiro passo para quem realmente quer ser uma pessoa melhor do que é hoje, porque isso é infinito, tá? Então a gente nunca vai parar de aprender e a gente nunca vai parar de crescer. Eu diria que o primeiro passo é você querer olhar, tá? Você não precisa nem ainda aceitar aquilo, você ainda não precisa saber como acolher aquilo, nem nada disso, mas o primeiro passo é eu quero olhar, eu vou parar de esconder de mim, vou parar de dizer para mim que eu não deveria ter isso ou aquilo, porque eu tenho, então eu vou olhar. Isso já faz com que você solte as cordas do seu balão que te prendem à terra. E o balão começa a subir devagarinho, né? Então você começa a alcançar um limite onde você já consegue ver as coisas um pouco mais de cima, onde você tem uma visão um pouco mais ampla de você mesmo. Depois a gente vai pulindo e vai soltando, né? Conforme a gente vai realmente olhando para essas dores, para os traumas, para os medos, para as raivas, para as inseguranças, né? Para as culpas, para os vitimismos e um monte de nomes que nós poderíamos dar.
Conforme a gente vai olhando para essas energias que existem dentro de nós e que eu estou chamando aqui de sombra, você pode chamar do nome que você quer dar. Algumas escolas chamam de ego, né, que é a parte da parte psicológica, né, o ego psicológico. Então, conforme a gente vai olhando isso, é como se nós fôssemos soltando esses saquinhos de areia que pesam o balão, e então a gente começa a flutuar e a seguir cada vez mais para cima, ou seja, nós nos conectamos mais com esses campos infinitos de consciência que existem no universo. Ah, tá bom, Valéria, fácil falar, porém, como que eu vou fazer? Tá? Bom, é muito interessante quando a gente se depara com uma sombra. Por quê? Vou te explicar. Sabe, vamos imaginar assim, que nós, seres humanos, somos um grande castelo, um castelo muito antigo, porque eu duvido que tenha um ser humano muito novo aqui nesse planeta, nesse momento de 2020, tá? Não importa a idade dele, mas ele já pode ser. Normalmente nós somos bem antigos aqui. Então vamos imaginar que nós somos um castelo desses medievais bem antigos, com vários cômodos, tá? E vários andares e alas. Ou seja, temos muita informação aí dentro de nós, tá bom? E vamos imaginar assim que você tem espaços onde você caminha, que já estão organizados e limpos para você poder passar, mas quando você olha em volta, por todo esse castelo, não importa a ala, nem o andar, nem o espaço que você esteja, existem garrafinhas de vidro por todo lugar. Todas as garrafinhas de vidro em pé, arrumadinhas, muitas vezes muito bem organizadas. Em alguns cômodos você vai ver montes de garrafas jogadas. E todas ali pelo castelo inteiro existe garrafa ali dentro. Dentro de cada garrafa dessa existe uma fagulha, uma luz muito pequena, uma fagulha mesmo de luz, como uma pequena vela acesa, vamos pôr assim, um pontinho brilhante lá dentro, mas está dentro da garrafa. E aí você diz assim, nossa, mas eu queria tanto fazer uma fogueira com muito fogo, mas essas chamas estão presas nessas garrafas. Mas eu não quero tirar da garrafa, então eu vou continuar sem fogueira, porque vai dar muito trabalho tirar dessa garrafa. Eu nem quero ver essas garrafas. Tem garrafa com teia de aranha, tem garrafa suja de barro, tem garrafa que até tá bonitinha, porque eu achava que aquela garrafa era legal, mas eu não quero, vai dar muito trabalho, é muita garrafa para olhar, isso cansa demais. Ok, claro que isso é uma metáfora, e onde o nosso castelo é tudo aquilo, toda a nossa carga energética, todo o nosso ser, vamos pôr assim, é o nosso ser, né? Tem tanta coisa ali dentro. E as garrafinhas são as sombras. As garrafinhas são aquilo que nós podemos chamar de emoções negativas, de memórias, de traumas, de informações inconscientes que preenchem o nosso espaço, porque elas são informações, mas estão inconscientes. Dentro de cada uma delas tem a chama, tem uma luz. Essa luz é a que traz a consciência plena para você. Essa luz é aquela que, conforme você vai destampando as garrafinhas, ela sai de dentro e vai se unindo. Elas vão se juntando, como um magnetismo que as atrai, elas vão formando uma grande chama. Como que eu faço então? Eu preciso olhar para essas garrafinhas, que são as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos erros do passado, aquelas emoções infinitas, que eu já nomeei algumas, são essas garrafinhas. Se eu não olho para ela, se eu não pego ela na mão e eu entendo o que ela é, eu não consigo tirar essa rolha, eu não consigo destampá-la. Para eu poder libertar aquela luz que está lá dentro, aquilo que vai me ajudar a iluminar, aquilo que vai me trazer consciência, se eu não consigo tirar ela lá de dentro, ela fica presa lá. Eu sei que ela existe, mas ela não me compõe. Agora, quando eu olho para essa garrafa, que de repente está o nome lá de medo da morte, e de repente eu olho para ela e digo, mas essa garrafa aqui está aqui há tanto tempo, né? E eu não gosto de olhar para ela, porque falar da morte me traz medo, eu não entendo muito bem a morte, então a gente vai em cima da morte, desse medo da morte. E eu começo a entender então, por que eu tenho medo da morte? Eu começo a me questionar, por que eu tenho medo da morte? O que é a morte? Afinal de contas,
O que é isso? Além das palavras, além do que eu leio num livro, além do que eu leio numa escritura, além do que eu leio ou escuto na minha religião, além do que o outro acredita, o que é realmente a morte? Então eu vou buscar isso, conforme eu vou fazendo isso, essa rolha dessa garrafinha vai se afrouxando. E então eu começo a libertar essa luz. A hora que esse medo da morte, que é essa única garrafinha, ela não faz mais sentido para mim, é como se essa garrafinha então se abrisse, né? De dentro dela sai a luz e a garrafa não tem mais sentido de existir, ela simplesmente evapora, ela desaparece. E eu vou trazendo luz para mim, eu vou trazendo parte do meu ser para mim. Então olhar as sombras é importantíssimo. É claro que todos nós temos, nós estamos aqui vivos, terceira dimensão, planeta Terra, em 2020. Oxa, se você me falar que você não tem sombra, eu preciso te conhecer, porque você deve ser a pessoa mais iluminada que existe no planeta hoje. Todos nós temos. E eu posso te garantir que quanto mais você olhar, mais você vai ver. Quanto mais você buscar, mais vai aparecer, porque você vai tirando a sujeira, você vai clareando o espaço, o seu espaço interior. E você vai ver, nossa, isso aqui tá aqui ainda? Eu achei que essa garrafa eu tinha jogado fora faz muito tempo, mas ela estava escondidinha aqui, eu nem lembrava que eu tinha colocado ela nesse cantinho. Olha como é que tá isso aqui, vamos resolver isso aqui. Então, olhar as nossas sombras pode sim trazer um pouco de desconforto. Eu diria assim que é muito difícil olharmos para uma atitude nossa, que nós juramos nunca mais cometer, uma palavra muitas vezes maldita, um pensamento que eu preferia não ter mais, uma lembrança, uma memória que ainda me machuca e que eu gostaria que já tivesse sido resolvido dentro de mim. É muito difícil olhar para isso sem uma dor. Vai doer, tá? Ela vai doer, porque a gente está olhando para algo que não nos pertence e é por isso que dói, né? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo com isso aqui? Parece até meio incongruente, né? Tipo, não faz muito sentido quando a gente tem a consciência de que quer melhorar. Não faz muito sentido nós olharmos, né? Olharmos para as nossas dores e a gente não vai sorrir, né? A gente vai olhar e vai dizer, o que isso está fazendo aqui? Né? A gente se torna até meio assim, poxa, parece que realmente não me pertence mais isso. Então, o primeiro passo é querer ver, o segundo passo é começar a olhar para essas pequenas coisas que acontecem, às vezes não precisa ser grande não, pode ser pequenininho, um pensamento que vem muitas vezes no seu dia a dia, e você olhar para aquilo e dizer, por que isso está aqui? Então o segundo passo que eu te dou, né, o primeiro, queira ver. Não tenha medo de se olhar, porque é você, tá? Se você não quiser se ver, ninguém vai ver, mas você precisa ver, porque essas garrafinhas estão dentro do seu castelo. E eu não posso no seu castelo limpar seu castelo, você tem que limpar o seu castelo. Assim como eu não posso pedir que ninguém limpe para mim o meu castelo. Então exige esforço sim, tá? Não é um passe de mágicas, né? Muitos já me falaram, seria tão bom uma varinha de condão em que, pum, tudo mudou e eu tenho consciência. Ah, talvez fosse, mas eu diria, eu não concordo, porque esse processo de olhar a sua sombra, pegar aquela garrafinha e olhar o que é isso, como isso funciona, para que isso me serve? Da onde que isso aqui veio? Porque dá para a gente saber aonde aquilo foi gerado, quando que isso aqui apareceu dentro de mim. Esse processo nos traz informação, nos traz aprendizado. A gente cresce nesse processo e o caminho de iluminação é crescimento. Caminho de espiritualidade é aumentar a sua consciência. Então, se nós estamos em qualquer caminho que se diz espiritualizado, mas dentro de você, né, ou qualquer pessoa que esteja assistindo agora, não houve uma mudança efetiva, não houve um crescimento em sabedoria, que a sabedoria é o conhecimento com consciência, então tem alguma coisa errada nesse caminho. Precisamos repensá-lo. Então, quando a gente olha, que é o segundo passo, olhar para as suas garrafinhas, para as suas sombras, seja ela pequena ou grande, olhar para essas sombras com consciência, querendo entender o que está acontecendo ali, você começa a dar mais um passo nessa caminhada que, na verdade, é infinita. Ela é muito mais do que parece ser, tá? E isso faz com que você comece a se tornar, então,
responsável por tudo que acontece com você. Aquele lado vítima, conforme a gente vai olhando para nossa sombra, aquele lado vítima, ele vai deixando de existir. Porque eu paro de dizer assim, ai, mas eu não sabia. Ai, tadinha de mim, eu não sei o que fazer com isso. Ai, fulano é que disse não sei o quê. E por isso eu tô chateada. A gente para de jogar a responsabilidade do que eu sinto para o outro. Porque eu começo a olhar e dizer, ok, fulano me falou tal coisa e eu fiquei chateada. Deixa eu olhar essa mágoa que está aqui. Deixa eu achar essa garrafa aqui no meio de tantas que eu tenho dentro de mim. Ela deve estar mais latente, deve estar fácil de eu ver. Pego a garrafa da mágoa com o fulano e vou olhar por que eu estou com mágoa. Faz sentido eu ficar com essa mágoa? Então, se questionar, tá? Exercício para você conseguir destampar suas garrafinhas de sombras. Questione. Faz sentido eu pensar isso? Faz sentido eu sentir isso? O que está me trazendo de benefício esse pensamento? O que está me trazendo de benefício esse sentimento? Como está minha saúde enquanto eu mantenho essa mágoa dentro de mim? Como está minha saúde quando eu penso, quando eu fico com medo do que está acontecendo no mundo agora? Traz ansiedade? Meu peito aperta, falta ar, minha pressão sobe, eu perco o sono à noite, eu me sinto isolado de todos, sozinho, abandonado? Então é sinal que essa sensação de medo do que está acontecendo agora, uma garrafinha, não faz sentido, não está te fazendo bem. Então, se te faz bem, se está te alimentando com consciência, continue. Mas se está te trazendo dores, desconfortos, é porque a gente precisa olhar para a garrafinha. E como eu disse, não é algo confortável o olhar, porque a gente não vai ver ali luzes e imagens, né? Como diz Carl Jung, não adianta, ninguém se ilumina imaginando luzes, tá? A gente não vai ficar vendo luzes, a gente vai ver sombra mesmo, a gente vai ver sujeira, a gente vai ver cara feia, a gente vai ver monstrinho desenhado ali, a gente vai ver o que as religiões chamam do diabo, né? A gente vai ver os diabinhos dentro de nós e eles não são bonitos. Então sim, às vezes você olha e diz, ai, eu não queria ver isso, ai, nossa, que arrepio, ai, que isso, que aquilo, me faz mal ver isso. Não, não te faz mal ver isso, te faz bem. Você precisa olhar para aquilo e se questionar se ainda te serve, se ainda te faz bem aquilo, se ainda te traz algum benefício de consciência, benefício espiritual, onde você vai conseguir atingir o seu objetivo final, que é se unificar, né? Estar com o todo. Esse é o caminho da espiritualidade. Quando eu olho para isso e não é confortável, eu estou criando consciência, eu estou criando uma atitude de responsabilidade. Eu estou tendo uma informação, estou aprendendo com aquilo, estou crescendo com aquilo. E aí então a garrafa se desfaz. Claro que existem técnicas que nos ajudam nesse olhar, nesse compreender, nesse se desfazer a garrafa, nesse abrir a rolha. Claro que existem, né? As técnicas que tem aqui no Reconexão Interior são justamente para isso, para que a gente vá fundo, né? Eu brinco que são técnicas plutonianas, né? Eu brinco com o Rafa, porque são técnicas que nos levam a fundo para reconhecer as origens, as causas, né? Então existem técnicas que ajudam, sim, muitas hoje, desde um nível mental até um nível mais elevado espiritual, mas a gente precisa pegar essas técnicas e utilizá-las. Ficar ali se lamentando que o meu castelo está cheio de garrafa velha, com um monte de luz presa lá dentro, mas eu não quero ver as garrafas e socorro, alguém me salve, não vai resolver a situação. Não é assim que funciona. A gente precisa, sim, assumir nossa postura, assumir nossa responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. Chegar na espiritualidade, viver na espiritualidade, é muito diferente de falar de espiritualidade. Viver na espiritualidade faz com que você tenha consciência do que você está fazendo, consciência do resultado dos seus atos, consciência do resultado das suas palavras, dos seus pensamentos, primeiro com você mesmo e depois com o próximo. Então, viver a espiritualidade, isso só é possível quando eu paro de me lamentar que tem um monte de sujeira dentro de mim e começo a olhar para elas. E começo a enfrentá-las, porque não está fora de você, não é alguém que está te trazendo, não dá para jogar a culpa para um obsessor ou para alguém que bagunçou com o seu castelo, é você mesmo que permitiu que isso entrasse, nós mesmos permitimos que as garrafas prendessem luz dentro delas, e agora cabe a nós
tirar a rolha, olhar para cada uma delas com coragem. Eu sempre digo que o caminho da espiritualidade, ele é o caminho do guerreiro pacífico. Ele é o caminho daquele que tem coragem de olhar para si mesmo nas sujeiras, nos traumas mais profundos, nas tristezas, nas culpas, nos erros que nós cometemos no decorrer de milhares de anos nesse planeta. Esse é o caminho do verdadeiro espiritualizado. Então, se existe algum medo de olhar suas sombras aí, comece a se questionar. Quem tem medo de olhar a sombra? Será que essa não é uma peça da própria sombra para te impedir de ver? Fica aí a pergunta. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E se você gostou, deixa o seu joinha e compartilhe. Até lá!